Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora da Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Hoje estou aqui, é uma honra, estou aqui com a doutora Flávia Costa, advogada, e eu sei, Flavinha, eu adoro você estar aqui. Primeiro, obrigado pela sua presença, e eu sei que você está cheia de novidades maravilhosas. Vamos falar disso? Vamos. Primeiro, obrigada pelo convite, Luca. É sempre um prazer estar aqui, porque esse espaço nos deixa muita vontade para falar de assuntos, muitas vezes de entretenimento, quando eu estou falando de um bloco, de um evento, e assuntos sérios, né? De orientação. Eu falo que o advogado tem um papel social muito importante. Então, ter canais de informação é fundamental para toda a população. Com certeza. E informação aqui não falta nas tuas entrevistas, né? A gente está aqui para partilhar, Luca. É um prazer. E me conta, você faz direito de família e sucessões. Eu cuido de casos como divórcio, guarda, alimentos, inventário, né, quando há falecimento aí de um ente, de um parente, curatela, tudo que envolve ações de natureza familiar. Eu digo que se você não passou ou não teve algo parecido um dia, esse dia vai chegar. Por isso que o teu escritório chama Clínica de Direito, porque você vê a família, né? O que eu digo, Luca? Na verdade, eu acho importante as pessoas sempre procurarem técnicos, especialistas naquilo do que fazem, né? Claro. Então, o médico está cada vez mais nichado. Quando você tem um problema de pele, você vai no dermatologista. Quando você tem um problema no olho, no oftalmologista. E o direito caminhou para a mesma especialidade. Então, se você tem um problema de família, é importante procurar um advogado especializado. A gente fala advogado familiarista. Mas por que clínica do direito e não escritório de advocacia? Porque a gente não tem só ali a técnica jurídica especializada em direito de família. A gente tem um olhar mais humanizado, com uma escuta ativa, pensando em ajudar também nesse momento que vem com problemas assim muito angustiantes os clientes nessa fase. Então a gente traz uma outra visão, né? Um outro cuidado, um outro tipo de acolhimento. Eu conto com outros parceiros dentro do escritório para dar esse atendimento. A gente fala com parceiros colaborativos, muitas vezes terapêuticos, né? Seja terapia convencional, a gente alinha junto com atendimento, seja com constelações familiares. Ah, você tem isso no teu escritório? Anteontem mesmo, a gente fez um atendimento de uma cliente. Chegou um momento que eu achei interessante trazer a constelação familiar. Eu tenho um espaço dentro do escritório, né? Uma salinha de acolhimento que eu falo. E eu trago um parceiro colaborador, muitas vezes, para tentar ajudar essa cliente a desemaranhar um problema. E muitas vezes o processo corre muito melhor depois disso, chegando ali numa solução mais pacificada, mais harmoniosa, que realmente vai valer, né? Porque muitas vezes as pessoas judicializam a questão, levam para um juiz ali sentenciar, resolver, e não pacifica. Depois daquela sentença, abre-se um novo processo, uma nova discussão, e as pessoas vão litigando, vão arrastando litígios e não vão resolvendo o problema. Eu tenho uma história assim na família, que a pessoa morreu na briga com o cônjuge. Pois é, não resolveu, não Foi resolve. anos. O que eu falo, Luca, é o seguinte: o casal, ainda que com o relacionamento desgastado, né, chegando à ruptura, à separação, ao divórcio, eles estão decidindo ali questões do seu cotidiano. Que vai valer para a vida inteira. Exatamente. Resolvendo as questões da casa, dos filhos, né, individuais. Chega a ruptura, o divórcio, eles querem envolver um terceiro, que é um juiz ali na relação, para decidir a vida deles. Tiram o protagonismo deles para decidir suas vidas, jogando para um juiz que não os conhecem, que muitas vezes dão decisões generalizadas.
e que não vai resolver. Muitas vezes não resolve. Então, hoje a gente fala de métodos mais adequados de resoluções de conflitos. Não é só via processo judicial. O processo judicial é um meio, é uma forma, não tem que ser excluído, mas não é o único. Então, quando o cliente chega no meu escritório, a gente faz um estudo, uma anamnese desse caso. E a gente tenta colocar no melhor formato para resolver aquela questão. Você conversa com as duas partes? Converso, tento fazer a mediação para resolver ali, entre eles dialogando. Nossa, isso é fantástico. Fantástico, porque eles conseguem chegar, eu falo, é um brainstorms, né? É uma chuva de ideias. E a gente consegue chegar numa solução de ganha-ganha. Onde todos... Às vezes até volta. Olha, Luca, nesses mais de 20 anos de profissão advogando nessa área, eu vi um restabelecimento da sociedade conjugal, né? Eles finalizaram o divórcio, e na época era separação judicial e depois tinha que passar pelo divórcio, e nesse tempo poderia ter essa reconciliação, né? Falando de forma mais popular. Um apenas. A verdade é que a pessoa chega para procurar um advogado quando já tem a ruptura, o que também não é interessante, Luca. Tá. Porque olha só, a pessoa ela não se prepara para casar, né? Então ela busca pensar a respeito de onde eles vão morar depois de casados, se vão ter uma festa de casamento, se vão ter filhos, tudo. Eles planejam. Móveis, casa, tudo, enxoval, tudo. Um casamento, ele não termina de um dia para o outro. A verdade é que vão aparecendo sinais dessa ruptura, né? Vem os desgastes do dia a dia, muitas vezes, outros tipos de problema. E, enfim, o que eu prego muito é ter esse planejamento também para o divórcio. Então, se teu casamento estiver dando sinais da ruptura, procurar uma advogada, um advogado especializado para se orientar, para que na hora que seja inevitável que venha essa ruptura, essas partes estejam informadas e façam da melhor forma. Qual é a melhor forma? É evitando o embate, evitando o litígio, evitando a briga. Entende? Porque muitas vezes as relações, Lucas, são continuadas a filhos. Claro. E aí é importante manter o diálogo respeitoso, porque eles vão ter que tratar a respeito da vida desses filhos. Entende? Então, se eles estiverem orientados, com bons profissionais que apaziguam, a vida vai ser muito melhor pós-divórcio. E esses filhos não vão sofrer as consequências das brigas que já estavam vindo dentro do casamento e que muitas vezes permanecem no processo judicial. Então, eu tenho informado muito e até pregado a respeito desses métodos adequados de solução de conflitos. Então, quando você percebe que pode haver alguma ruptura, você já deve procurar um advogado. Olha, eu estou brigando muito com meu marido, estou com medo, eu queria saber quais são os meus direitos, o que eu posso fazer, se ele pode vir aqui conversar com você também. Quais os passos, quais os caminhos. Eu tenho um cliente que eu já atendi ele, eu acho que em 5 reuniões. Ele ainda não se divorciou, mas está na iminência do divórcio. E aí ele vem, ele se orienta, ele fala, olha, acho que ainda não chegou a hora, mas isso está acontecendo. Se isso acontecer, como é que fica a questão da partilha dos bens? A gente tem bens já quitados, bens financiados, como que ficam essas questões, né? A questão de quem fica na casa, como fica o convívio dos filhos. Isso traz uma tranquilidade, né? Porque já é conflituoso o fim de um relacionamento, a questão emocional. Então, se você está alinhado com essa outra questão técnica, né? E também já com um advogado que vai poder cuidar disso para você, quer dizer, tira essa questão da pauta, cuida das outras questões. A vida continua, porque essa pessoa ela precisa continuar trabalhando, né, para trazer proventos, muitas vezes, né, são pessoas que não podem estar abaladas, que dependem delas o seu trabalho, o seu sustento. Então, é muito importante esse planejamento. E eu tenho muita responsabilidade para tratar. Eu já passei por um divórcio, Luca. E eu passei por um divórcio muito tranquilo.
muito tranquila. Hoje eu sou amiga do meu ex-marido. Eu convivo com a família dele. O meu filho tem uma relação muito boa com ele e com os familiares paternos. E hoje eu reconstruí minha família, eu sou casada novamente, eu tenho uma outra filha que também convive com eles. Então, isso é muito legal, né? exatamente, além de ter a É muito experiência adulto, dentro né? da clínica, eu vivi também. Então eu sei a vantagem de se ter esse tipo de relacionamento. Então eu saí esse ano é um ano assim muito marcante na minha vida. Eu saí de uma sociedade de quase 25 anos para montar um escritório para viver nesse propósito, de ajudar as pessoas que inevitavelmente estão passando por esses processos a passar de uma forma mais harmoniosa, mais fluida, com mais tranquilidade. Eu não vou dizer que, né, não tem momentos desafiadores, tem muitos, mas a gente pode equilibrar isso. Então eu chamo terapeutas, como eu estava dizendo, né, para me ajudar nessa fase de mediação, trazer o diálogo entre os ex-cônjuges, muitas vezes trabalhar algumas questões internas que nem estão relacionadas diretamente ao divórcio. Eu tenho um episódio, eu não sei se eu já contei aqui, mas também numa dessas constelações familiares, que no momento foi necessário ser feita, a minha cliente, ela trouxe um problema de relacionamento com a mãe dela. A mãe isso dela. É normal, né? Na constelação, né? Pois é, e dissolvendo esse problema com a mãe, o divórcio dela andou muito mais fluido. Já tinha sido judicializado e a gente conseguiu reverter para um consenso, terminar com um acordo. E hoje ela trata com esse ex-marido de uma forma muito respeitosa, muito harmônica, não voltou mais com questão nenhuma para ser resolvida por um advogado, com auxílio do advogado, o que quer dizer que resolveu de uma forma mais eficaz. É o que a gente fala, é mais eficaz, é mais célere e é menos custosa. Judicializar a questão também fica mais caro. Fica mais caro, né? Fica mais caro. As taxas são mais altas, o processo é mais custoso, emocionalmente e financeiramente. E ninguém ganha com isso, principalmente as crianças, quando têm filhos nesse casamento. Tá, e me conta uma coisa, uma curiosidade minha. Normalmente, quem procura mais, a mulher ou o homem? Olha, Luca, eu talvez pela minha imagem, né, pela postura, mulheres me procuram mais, mas eu tenho clientes homens. E geralmente são clientes que eles não querem ter briga, não querem ter litígio, eles querem respeitar o direito dessa mulher e eles sabem que me procurando isso vai acontecer. Porque eu busco assim, eu falo, olha, para as mulheres que me procuram. Claro que eu vou advogar nos seus interesses, mas sempre olhando o melhor interesse da criança. Tá. Né? Isso é fantástico. E sem desrespeitar a outra parte. Entende? A gente tem que equilibrar a equação, Luca, para que saia esse acordo de uma forma que ele seja cumprido. A gente ter o olhar, né? Trazer o pertencimento e ter o olhar para todos da relação. Para o ex-marido, para a ex-esposa, para os filhos. É importante a gente respeitar o espaço de todos. Entende? O filho, ele vai ter que ter o convívio com o pai, com a mãe, um convívio equilibrado. É importante para a criança, independente do sexo, conviver com o pai, conviver com a mãe. Se isso é rompido abruptamente, essa criança vai ter problema de desenvolvimento. E esse problema esse problema aparece. Eu vejo porque depois eu atendo novamente, seja essa ex-esposa, esse ex-marido, com problemas com o filho, lá quando atinge a maioridade, na adolescência. Já tem estudos que comprovam. A gente tem que estabelecer um bom convívio pós-divórcio. Tudo que não gera briga é sempre melhor. Em todas as relações, né, Luca? Em todas as relações. E muitas vezes não são só colaboradores terapêuticos que eu trabalho. Muitas vezes a gente traz um colaborador, um profissional da área financeira.
que vai nos ajudar a fazer uma que daí você partilha tem uma efetiva de bens. equipe Multidisciplinar que a gente fala, né? Porque muitas vezes, quando você faz uma partilha que não seja bem feita, vai ter ali um resultado de perda financeira para ambos, ok? Porque muitas vezes não os só para dois, um lado, para os dois. Para os dois. Muitas vezes na relação, enquanto casados, eles contribuem e somam os esforços. E na ruptura, né, há esse desequilíbrio. Quando você traz esse profissional, ele consegue ajudar a fazer a partilha de forma a ter a mínima perda possível. Então, imagina, por exemplo, a hipótese que um casal tem investimento na bolsa de valores. Eu tenho um caso como esse, né? Tá. O ex-marido, ele recebia o recurso financeiro dessa ex-esposa, que era corretora de imóveis, então ela recebia grandes somas de dinheiro por venda de imóveis, ela vendia imóveis de alto padrão e ele investia na bolsa. Mas ela não tinha conhecimento, né? Nem desses investimentos, nem dos rendimentos, nada a respeito disso. E aí, eles vieram com o divórcio, num momento muito bélico, beligerante, e, poxa, não, eu quero separar, eu quero romper, eu quero dividir. Eu falei, calma, vamos pensar como que a gente vai fazer isso, em que momento a gente vai fazer isso, inclusive, para que não tenha essa perda desses investimentos. Claro. Entende? Porque se tirar tudo, pode ter uma perda grande. Perda grande. Se não for a ocasião certa. Né? Então, a gente tem que pensar, raciocinar, Luca. A gente tem que pensar com tranquilidade nesse momento para evitar desgastes. Primeiro para aqueles demandantes, né? O ex-casal. Depois para os filhos, também para o patrimônio. Por isso que eu falo, esse atendimento da clínica traz esse olhar, essa visão mais ampla, essa visão mais cuidadosa. Entende? Ai, com certeza. E eu vejo que você está sempre preocupada com as crianças, né? É uma preocupação constante, né? Eu tenho filhos. Coisa que não é normal nos advogados, normalmente. Eu acho que tem crenças, muitas crenças aí, né? Crenças de escassez. Então, muitas vezes eu preciso prender esse cliente, ele precisa imaginar que ele depende de mim. E ninguém depende de ninguém, Lucas. Você tem que empoderar a pessoa que está perto de você. Até porque você pode solucionar o problema dela e ela vai te indicar para umas 10, mais 20 pessoas. Lógico. Né? Todo mundo precisa de um advogado ou outra na vida. E tem muitos advogados? Tem muitos advogados, mas tem também muitos clientes, aquele que vai fazer conexão com você. Meu marido fala, muitas vezes você precisa advogar para outra parte que é mais bélica. Eu falo, não tem jeito, eu vou atrair aqueles que gostam da minha visão, da minha abordagem, do meu tipo de cuidado. E chega esse cliente. Então, eu trago esse empoderamento para minha cliente, para o meu cliente, para olhar para a vida dele, assumir as rédeas da sua própria vida. Muitas vezes, sim, me valendo de outros profissionais para me ajudar. Eu acho o trabalho terapêutico fundamental nesse momento, Luca. E eu vejo que muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento. Ainda que tenham, eles ainda não investem num tratamento terapêutico. E é tão importante. Ai, com certeza. É um direito integrativo, né? Vamos falar assim. Integrativo, sistêmico, colaborativo. Porque você olha a pessoa não como um todo. E nenhum processo é igual ao outro. Cada um é personalizado. É individualizado. O problema é individualizado. As famílias são constituídas de forma diferente. Não existe família padrão. Existem inúmeras formas de família. Tem família constituída por avós e netos, tios e sobrinhos, famílias reconstituídas, como a minha, né? Com divórcio, que eu venho com um filho. Meu marido hoje também é divorciado e traz uma filha, né? Multiespécies, que muitas vezes veem os animais de estimação
de estimação como membros da família. Às vezes o animal de estimação dá mais briga do que... Exato, e é tratado os direitos a respeito de convivência dos animais de estimação, e isso tem que ser respeitado, Luca. Essas múltiplas espécies de famílias têm que ser vistas autonomamente, individualmente, e traçar um planejamento, um plano parental para essa ruptura, para esse divórcio. A mesma coisa acontece quando do inventário. Tá. As famílias também, elas são... Elas tratam, vamos colocar assim... Nossa, o inventário deve ser mais complicado porque é mais gente. Muito, né? Tem muitas vezes, eu tô tratando hoje mesmo, fazendo um acordo. Olha só, tá terminando com um acordo. Um inventário de já 5 anos em trâmite que eu tô levando para um acordo. Foi muito desafiador eu chegar, mas tem 9 herdeiros. Nossa, 9 herdeiros, são interesses de 9 pessoas diferentes. Foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, só que hoje tem vidas autônomas, né? Cada qual com sua profissão, constituindo ou não família. Outro mora lá. De várias cidades, com interesses diversos. Um precisando de dinheiro, o outro não tá com mais tranquilidade. Um gerindo patrimônio, porque geralmente é uma pessoa que assume a inventariância e fica na gestão desse patrimônio. Muitas vezes, uns concordam com aquela gestão, outros não concordam. Nossa, e muitas vezes vem uma isso. outra briga a respeito disso no inventário. Tentam remover esse inventariante porque não concordam da forma que ele está gerindo. E a gente tem que entender, a gente tem que olhar para essas pessoas e perguntar por quê, né? Tentar, sem julgamento, Luca, entender o ponto de vista daquele... Sem julgamento. Sem julgamento, ouvir. Porque quem tem razão? Quem tem razão, né? A razão tá... a verdade está do lado de quem? Tem muitas verdades, tem muitas versões. E o desafio é conciliar todas elas para convergir, para sair um acordo que vai atender todos eles. E tá saindo, graças a Deus. Na semana que vem a gente deve assinar. Já tô fazendo essa minuta nesse caso. Às vezes gera tanto problema. Eu tenho um amigo que estava super feliz, que tinha comprado uma casa grande, né, que era uma herança, né, os pais morreram e tal, ficou para os filhos. E foi no banco, tudo, fez todos os trâmites legais, que é um processo lento, né? E, no fim, na hora de assinar, teve um herdeiro que se recusou a assinar. Pois é. Perdeu todo o trabalho. Todo o trabalho. Todo. Teve que negociar, ir no banco, falar que o dinheiro não precisava mais sair. Uma loucura. Olha, Luca, tal qual no divórcio... Toda vez que me chega um inventário, eu tento mediar para que seja feito um acordo antes de judicializar. Não é muito fácil, em decorrência dessa diversidade de interesses dos herdeiros, mas na maioria das vezes, passados anos de trâmite do processo e de desgaste familiar, a gente chega num consenso. Por isso que às vezes a gente vê uma casa abandonada e fala, mas o que essa casa está abandonada? Ninguém nem aluga, uma super casa maravilhosa. Assim, a herança. Muitas vezes cravada num processo de inventário. Muitos herdeiros não usufruem da herança porque morrem num processo judicial. Antes ainda mais, hoje está um pouco mais célere, mas eu tenho processo de 13 anos. Sério? Com herdeiros passando necessidade financeira, um patrimônio de milhões, que por conta de rusgas. Por isso que eu falo do trabalho terapêutico. Luca, muitas vezes o problema não está no divórcio em si. Está em questões internas daquela família. Claro. E tem que olhar para essas questões, dissolver essas questões, desemaranhar. A constelação, eu estou falando muito porque eu acho que ela chega muito rapidamente ao cerne, quando a pessoa está aberta para isso, né? E não sou eu que estou dizendo, né? Na verdade, um pioneiro de utilizar constelações familiares nesses tipos de processo é um juiz baiano, ele chama Sam Stork. Tá. Ele começou nas audiências, na hora do julgamento,
tratar de forma sistêmica e integrativa. E depois ele colocou para o Tribunal de Justiça da Bahia o interesse de fazer constelações familiares de forma facultativa naqueles casos que apareciam mais beligerantes. O tribunal acampou a ideia, ele começou a fazer e medir o resultado para mostrar, né, a eficácia para o tribunal. E quando essas partes iam para a constelação e depois vinham para a primeira audiência, que é a audiência de conciliação, em mais de 90% dos casos ele conseguia firmar acordos. E ele foi levar essa história de sucesso, inclusive para o Bert Hellinger, enquanto vivo, na Alemanha, que também é um dos... A gente fala dos criadores, não é bem a palavra correta para se dizer, mas a pessoa que mais disseminou o método da constelação familiar no mundo. Foi um case, é um case de sucesso. Eu, inclusive, tenho formação de direito sistêmico com o Sami, que é sensacional, que faz um trabalho lindo. As pessoas podem procurá-lo na internet, saber da história dele. Então, é por isso que muitas vezes a gente traz a constelação para olhar para essa questão interna, que muitas vezes se dissolve e a gente vê o acordo imediatamente sendo firmado num processo como esse de inventário, que está tramitando há 13 anos, exatamente. E que depois não vem com novas questões, se dissolve mesmo. Muitas vezes esses familiares que não tinham mais o convívio, não tinham mais amizade, voltam a conviver. Então eu uso e indico que essas pessoas continuem o trabalho terapêutico. Porque você enxerga muitas vezes ali numa sessão de constelação algo que é importante você ir trabalhando terapeuticamente, numa terapia ali que eu falo tradicional, exato, Luca. Mas olha só, tem uma astróloga, que esses dias ela mora nos Estados Unidos, é filha de um promotor de justiça, inclusive, para acolher a vontade do pai, é formada em direito, e ela teve em visita no escritório e me trouxe ali recursos para tratar também, para ajudar nesse tratamento das pessoas que estão lá na clínica a dissolver esses problemas e fazer caminhar melhor os processos. Ai, que legal, eu adoro astrologia. Astrologia. Então, assim, se você tiver com a mente aberta, tem muitos recursos, né? O advogado cuidando dessa parte técnico-jurídico, claro que tem que ser um advogado, uma advogada, que tenha um conhecimento maior, que eu falo expandido, né? Expandido mentalmente. Eu me cuido muito. Eu acho que aquela frase é muito válida. Eu me cuido para poder cuidar. Então, eu faço terapia tradicional com uma profissional há 10 anos. Já fiz inúmeras constelações, mapa astral. Já fiz inúmeros tratamentos. Eu falo, eu invisto muito na minha saúde mental. Devia fazer. Investir na saúde mental. muitos anos. Por isso que acho que a gente fica bem resolvida, né? Bem resolvida, Luca. Cada hora é uma questão, a nossa vida é muito dinâmica. Então, tem questões que acontecem, comportamentais, que a gente fala do cotidiano, e tem questões nossas da infância, que muitas vezes estão ali que a gente não enxerga. Eu fiz uma vez, assim, de leve e sofri um pouco. Fiquei meio... Porque é muito forte. Mexe bastante. Agora, vem cá. Isso tudo só prova o teu sucesso maravilhoso, que ficou comprovado recentemente, quando você foi convidada... Pois é. Eu tô me sentindo muito honrada. A gente acaba a entrevista e não fala... Muito honrada e muito prestigiada. 4 ex-presidentes aqui da subseção da OAB, que é o Dr. Donato, o Dr. Milton Mello, o Dr. Odinei, a Suzana Quintana. A doutora Suzana, ela foi... eu conheço a Suzana. 2 vezes. Quem não conhece, né? A primeira e única mulher a presidir nossa subseção aqui em 2 mandatos. Eles me chamaram para estar com eles na chapa, para concorrer ao Conselho Estadual da OAB. Pelo Caio. O Caio também é candidato à presidência da seccional, lá em São Paulo, apoiado pelo ex-presidente Durso,
que também é uma figura emblemática, muitas vezes à frente da seccional, o ex-presidente Marco da Costa, e o Caio também já foi presidente da seccional. E eu entrei nessa chapa, que aqui em Rio Preto é a chapa 2, com a Edneia na frente, o Chimizo como vice, e eu tô muito honrada, Luca, porque é sim, né, um reconhecimento, do meu trabalho, né, é um resultado, sim. Esse ano, para mim, receber também esse convite é emblemático, porque estou seguindo aí na minha carreira solo, empreendendo com escritório novo, com essa abordagem mais ampla, mais sistêmica, mais integrativa do direito de família e focada, nichada a atender essa natureza. Então, tenho estudado muito, muito. Esse momento eu estou renovando um curso de mediação numa academia internacional de direito, com professores da Harvard. Nossa, que luxo! E pioneiros, que é a Edward Mediation, nos Estados Unidos, é a banca mais forte de mediação para trazer mais recursos, mais ferramentas para negociar, para evitar o litígio. Então, assim, é muito importante esse tipo de honraria. É um novo olhar, né, no direito. Esse que eu tô trazendo aqui é um novo olhar. As práticas colaborativas que eu falei, inclusive, que incluem, né, nesse métodos mais adequados de dissolução de conflitos, ele recebeu um prêmio em 2009, 2011, na Inovare, como algo muito inovador, mas ainda assim as pessoas estão conhecendo, estão colocando em prática, porque demanda muita dedicação, sabe, Luca? Muitas vezes a pessoa não quer se expor. Exatamente. Acho que isso é um pior problema. Porque fala, por que ela está perguntando isso? Por que não é verdade? Eu acho que as pessoas se sentem tão acolhidas ali na clínica que elas se abrem demais. Eu não tenho esse problema. Mas o que ocorre muitas vezes são muito atendimentos. E é um olhar que o advogado às vezes não está preparado, não tem esse recurso para olhar, né? Para ressignificar. Então, ele olha para a lei, ele olha ali para a estratégia jurídica e muitas vezes acha que não deve se envolver na questão mais particular do problema mais intrínseco. Eu acho que um advogado familiarista mais completo, ele tem que ter esses dois vieses, ter o olhar para esses dois fins, o jurídico e o humano, para fazer um trabalho mais completo e que vai ser com um resultado mais eficaz. Eu não acredito hoje que um bom advogado da área de família, que só olha o técnico jurídico, vai trazer um resultado melhor para um cliente. Então, precisa ter essa formação, precisa se cuidar, precisa também ter uma evolução, um autoconhecimento para poder ajudar o seu cliente. Ai, adorei, Flavinha, nós já estouramos nosso tempo. Como sempre, né, Luca? Olha, eu quero te desejar sucesso nessas novas empreitadas, não sei se eu falo, na clínica de direito. Na clínica do direito. E posso te falar? Foguete não dá ré. Você vai explodir, amigo. Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida disso. Já está, né? Obrigada pela torcida, Luca. Obrigada mais uma vez pelo esse espaço tão múltiplo aqui, tão aberto seu. Eu também admiro muito o seu trabalho, admiro você como pessoa. Obrigada mais uma vez. Eu também te admiro. Vamos encerrar, então? Se quiser deixar um recado ali rapidão. Estou à disposição para quem tiver um problema como esses todos que a gente falou. Eu estou à disposição para ajudá-los integralmente. Oba! Então, vou encerrar aqui. Gente, amei. Amei. Como sempre, quando a Flávia vem, e eu começo a sentir os problemas muito loucos. Entro total na vibe, né? E vocês gostaram? Se gostaram, passa lá o WhatsApp que eu vou mandar para você, passa lá para aquela pessoa que está precisando ouvir o que a doutora falou. E essa entrevista está na íntegra em nosso canal, no YouTube e no Spotify. Por favor, se inscreve no nosso canal do YouTube. Beijo!